A vida nos apresenta desafios que, muitas vezes, parecem destruir nossos sonhos. No entanto, nas mãos de Deus, até as situações mais dolorosas podem ser transformadas em propósito. A história de José, narrada em Gênesis, é um testemunho poderoso de como a fé, a perseverança e a soberania divina redimem o caos e revelam um plano maior. Quando tudo parece perdido, Deus está trabalhando nos bastidores. Um jovem chamado José sonha, feixes de trigo e astros celestes curvam-se diante dele. Os sonhos eram divinos, mas despertaram a inveja dos irmãos. A túnica colorida, símbolo do amor do pai, foi rasgada. Seus próprios irmãos o jogaram num poço escuro e depois o venderam como escravo. Onde estariam agora os sonhos daquele menino? No Egito, a escravidão, depois a prisão. Caluniado, esquecido, José guardava no coração uma verdade: os sonhos de Deus não morrem, mesmo quando tudo desaba. Na cela fria, ele interpretou sonhos alheios e esperou. 2 anos se passaram, silêncio, até que o faraó teve um sonho aterrorizante: vacas magras devorando vacas gordas, espigas mirradas consumindo as douradas. Ninguém pôde decifrá-lo, até que o prisioneiro hebreu foi lembrado. José interpretou os sonhos de Faraó, revelou 7 anos de fartura, 7 de fome, e propôs um plano. Em um dia, o escravo esquecido tornou-se governador do Egito. Anos depois, durante a fome, os mesmos irmãos que o venderam curvaram-se diante dele, sem reconhecer o menino sonhador. José então revelou sua identidade e declarou: vós intentastes o mal contra mim, mas Deus o tornou em bem. Os sonhos se cumpriram, não para sua glória, mas para salvar multidões. Olá pessoal, eu me chamo Presbítero Samuel e eu estou aqui para trazer uma palavra que edifica e fortalece a sua fé na presença do Senhor. Se você chegou até aqui, meu querido, eu peço para que você fortaleça o nosso vídeo com aquele like maravilhoso e não esqueça de seguir o nosso canal, amém? E o texto básico que nós iremos apresentar hoje para a nossa edificação se encontra lá em Gênesis 50, verso de número 20, que diz assim a palavra do Senhor: vocês, na verdade, planejaram o mal contra mim, porém Deus o tornou em bem, para fazer com que estão vendo agora, que se conserve a vida de muita gente. Quando nós olhamos para essas palavras de José para os seus irmãos, nós vemos um homem que cresceu na terra de suas aflições. Um homem que foi forjado seu caráter para ser humilde e dependente do Senhor. Vamos tirar algumas lições muito valiosas. Primeiro, nós não vemos um homem soberbo, prepotente, como anos atrás, quando ele era jovem, mas um homem mudado e transformado por Deus, que reconhece que Deus transformou o mal que os seus irmãos queriam lhe causar em bem. Isto é, meu querido, José está enxergando que Deus tinha um propósito com ele, mesmo quando seus irmãos planejaram o mal contra a sua vida. José não está contando como Deus realizou seus sonhos, mas como Deus foi bondoso e misericordioso em cumprir através de sua vida e da sua trajetória de dor, de sofrimento e de luta o propósito que Deus tinha, não só para José, mas também para a sua família. Ele está anunciando um Deus soberano que usa a maldade dos homens para cumprir a sua vontade. Ele consegue ver em meio à dor, em meio ao sofrimento, em meio às suas aflições que ele passou, ele consegue ver a bondade de Deus na sua vida. E uma das lições que nós podemos aprender com José era exatamente isso, querido. Eu sei que é muito difícil de nós enxergarmos a bondade de Deus em meio aos vales, às lutas, às adversidades que passamos. Quando as portas se fecham, quando o nosso casamento está em crise, quando nós estamos passando por um problema de saúde ou até mesmo financeiro. Eu sei que é muito difícil nós enxergarmos a bondade de Deus em meio às calamidades, às adversidades que estamos vivendo. José não está olhando para a perspectiva de si próprio, dizendo: olha como Deus realizou os meus sonhos, olha onde Deus me colocou, olha como Deus me exaltou. Não, ele está sendo humilde para reconhecer que ele passou por todo aquele processo de dificuldade, de aflição, de dor, de sofrimento, para servir a um propósito de Deus. Ele coloca diante dos seus irmãos o propósito de Deus e não seus sonhos. Eu sei que é difícil nós olharmos para determinadas situações na nossa vida que a gente passa e enxergar a bondade de Deus na nossa vida, enxergar o cuidado de Deus, a proteção do Senhor.
de como Ele está trabalhando na nossa vida, de como Ele está moldando o nosso caráter, de como Ele está nos preparando para nós servirmos a um propósito de Deus nas nossas vidas. Mesmo quando Deus permite algum mal de algumas pessoas causar em nós angústia, aflições, que possa surgir na nossa vida por causa da maldade do coração de muitas pessoas que nos cercam, que diz nos amar, que diz se importar conosco. Eu sei que é muito difícil em meio às traições, às falsidades, por exemplo, de amizades, de pessoas querendo nos prejudicar a todo instante, a gente conseguir enxergar a bondade de Deus nisso. O interessante é porque José está dizendo: Deus transformou o mal que vocês me causaram, o mal que vocês fizeram comigo, Deus transformou em bem, porque Deus tinha um propósito na minha vida. Podemos aprender com tudo isso como enxergar a bondade de Deus em tempos de adversidades. Entendemos que os planos de Deus nas nossas vidas não falham, apesar da maldade do coração de muitas pessoas que querem causar o mal contra as nossas vidas. Às vezes, sim, meu querido, Deus trabalha em meio ao caos, em meio às adversidades, em meio às lutas, para cumprir o seu propósito nas nossas vidas. Da mesma forma que José percebeu que Deus estava permitindo ele passar por tudo aquilo naquela terra do Egito para servir de um propósito. Quem sabe, meu querido, esse processo que você está vivendo, que dói em você, que causa angústia, aflições, por causa das adversidades que você está enfrentando, não será Deus te moldando, te capacitando para algo grande que Ele tem para a tua vida? Porque sim, meu querido, às vezes Deus trabalha no meio das nossas adversidades. Deus forja o nosso caráter em meio às nossas lutas. De como Deus nos prepara em meio às nossas adversidades. Eu desafio você a olhar para trás e ver tudo aquilo que você já viveu no passado, como Deus transformou o mal que muitas pessoas lhe quiseram lhe prejudicar em bem, como Deus foi bondoso com você, misericordioso em meio às suas adversidades, de como Ele te sustentou, de como Ele te capacitou, de como Ele forjou o teu caráter em meio às suas adversidades. Desafio você, querido, a você olhar para o teu passado de dor, de sofrimento e angústia e perceber, querido, que por causa das suas lutas e das suas adversidades, você foi transformado, forjado em uma nova pessoa madura, eficiente, que olha para o Senhor e entende, querido, que o mal que os homens lhe causaram não pode frustrar os planos que Deus tinha para a sua vida. Desafio você, meu querido, a olhar de que não é apenas um sonho pessoal seu, mas sim sobre o propósito que Deus tem para a tua vida. Da mesma forma como José olhou para os seus sonhos, enxergando o propósito de Deus, assim também, querido, você possa olhar para os teus sonhos, para os teus projetos, como um propósito de Deus para a sua vida. E que você faça como José, que preferiu confiar e manter a sua integridade com Deus, mesmo diante das suas adversidades, em querer crescer em meio às suas aflições. Os sonhos nas mãos de Deus passam por desertos, mas jamais fracassam. Eles são sementes lançadas em solo invisível, regadas com lágrimas, até florescerem no tempo certo. José aprendeu: não importa o poço, a prisão ou a traição, quando Deus segura seus sonhos, o fim da história sempre será maior que o começo. Seu sonho também está nas mãos dele. Então, confie, a última página ainda não foi virada. Deus abençoe a sua vida, em nome de Jesus.